Tudo bom, pessoal? 6h30 da manhã, tá até meio nublado aqui ainda, vocês vão ver que o tempo tá meio com fog aqui, meio com neblina aqui. Mas vamos lá que eu quero conversar. Eu quero ver se eu gravo agora aqui pelo menos uns 2 vídeos pra gente conversar sobre 2 assuntos, porque o dia tá super corrido hoje e eu não vou conseguir gravar mais de tarde, porque hoje ainda dou aula de noite, então tá super corrido. Mas vamos lá. Algumas pessoas estão mandando perguntas para mim, pedindo para que eu comente sobre a questão do julgamento agora do Donald Trump, né? Principalmente esse agora da Suprema Corte, onde foi a Suprema Corte. As pessoas estão confundindo bastante isso, tá? Mas eu vou tentar falar de uma forma genérica para as pessoas entenderem. Depois eu falo de uma forma mais detalhada e mais explicada para vocês. As pessoas estão achando que a Suprema Corte disse que o Donald Trump poderia participar das prévias das eleições e das eleições desse ano, tá? Isso é o que as pessoas estão entendendo que aconteceu, e não foi nada disso que aconteceu, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. E outra, eu já quero começar o vídeo aqui dizendo para vocês que eu não sou de esquerda, não tenho a menor simpatia pela esquerda, não tenho a menor tendência a ser democrata, não tenho. Sou totalmente a favor da meritocracia, sou totalmente a favor do capitalismo. Não gosto do capitalismo exagerado, aquele capitalismo selvagem, destruidor, né, que muitas vezes eu vejo acontecendo em muitos lugares, mas eu sou sim a favor do capitalismo, do livre comércio, da liberdade do empresário, da preservação dos direitos do empresário, principalmente porque o empresário é aquele que, principalmente o médio empresário, não o pequeno e o médio empresário, são aqueles que realmente geram empregos, que são aqueles que realmente não tem como fugir de imposto, que são realmente aqueles que têm que ralar de manhã à noite e se preocupar com a conta que vai chegar no dia seguinte, e muitas vezes tirar do bolso dele para pagar o salário do funcionário para depois repor no bolso deles, né? E a gente muitas vezes acaba sendo injustamente taxado como os malvados da história, né? Então vamos lá. Também não sou a favor de Biden e não quero Biden na presidência, tá? Então já vamos começar por aí, porque tem aqueles apaixonados, polarizados, que chegam e falam, tá vendo, porque Donald Trump agora vai entrar, vai voltar. Calma, Donald Trump está longe de ser santo, tá? E Donald Trump está longe de ser competente. Ele é competente para as empresas dele. Para o país, eu não acho que ele seja o ideal. Lógico que entre Biden e Trump, é óbvio que eu vou fazer uma mega campanha para o Donald Trump, vou levantar a bandeira até na frente da minha casa. Mas se nós tivermos uma outra opção, eu prefiro essa outra opção republicana do que o Donald Trump. O que a Suprema Corte disse agora? Por 9-0, foi unânime, né? E aí a gente precisa lembrar que 5 dos juízes que estão lá na Suprema Corte foram indicados por republicanos, inclusive pelo Donald Trump, né? Então eles até teriam interesse aí, entre aspas, de protegê-los, ou moral, né? Apesar deles terem moralmente o dever de preservar a Constituição. Mas o que aconteceu ali? Eu acho que a decisão deles foi certíssima, foi perfeita. Inclusive, se vocês lerem a decisão, vocês vão ver que todos eles que votaram, os republicanos que votaram a favor, eles fizeram questão de deixar ali escrito, né, e subentendido, mas muito claro, que eles não estavam absolvendo Donald Trump. E eles fizeram questão de dizer isso. Aquilo ali não é uma absolvição e não é algo dizendo que Donald Trump vai participar das eleições. Eles estavam julgando exclusivamente a questão da 14ª emenda, seção 3, que fala que o político, o gerenciador, o gestor público, ou a pessoa pública ali do governo, que atentar de qualquer maneira para uma insurrection, vai
estar proibido de participar das próximas eleições. E eu entendo que aquilo ali não é uma matéria a ser decidida pelo Estado. Aquilo ali é uma matéria a ser decidida pela Corte Federal ou pelo Congresso, tá? Que foi o que eles disseram ali. Foi julgado na Corte Federal estadual, certo? Mas eu entendo que também a decisão não é estadual, a decisão é posterior a uma condenação. Por quê? Porque ele ainda não foi condenado por insurrection, mesmo ele... As pessoas esquecem das coisas. Ele próprio se disse culpado em um dos processos que corre contra ele pela insurrection, tá? E que ele se disse que participou desta insurrection, que a intenção dele era essa. Era que as pessoas se revoltassem. Não que elas quebrassem, mas que elas se revoltassem, certo? Como ficou comprovado, juridicamente, documentalmente, que não houve fraude, aí vai aparecer vão aparecer os apaixonados aqui. Houve porque o Donald Trump ele disse, mas ele não trouxe prova nenhuma em nenhum processo. E se você tiver alguma prova, coloca aqui, por favor, de que houve a fraude, sim. Ah, mas tem um vídeo do não sei o que. Aquele vídeo foi examinado por 8 autoridades periciais e absolutamente nada foi constatado. Ah, são todos corruptos. Meu caro, você está querendo achar uma desculpa para justificar a sua resposta, tá? Então, se eu acho que houve fraude, eu acho que toda eleição tem fraude. É impossível você ter uma eleição com milhões, centenas de milhões de pessoas votando e não ter alguns pontos isolados de fraudes para os dois lados, tá? Para os dois lados. Não tem não, aqui é 100% honesto. O Donald Trump é 100% honesto. Ok, e se um eleitor dele não for 100% honesto? E se 20 eleitores deles não forem 100% honestos? E o Biden? A mesma coisa, tá? Então esse papo de, foi, não foi, eu não acredito nessa história, tá? Eu não acho que uma fraude teria capacidade de mudar o resultado de uma eleição inteira por tamanha diferença. Ah, mas é 1%. É 1% de 200 milhões. 1% de 200 milhões é muita coisa. 1% de 400 milhões é mais coisa ainda. Então, calma que não é bem assim. Os apaixonados se controlem, por favor. Aí nós vamos para um segundo ponto. Não, Donald Trump nunca cometeu fraude. Não, semana passada Donald Trump foi julgado e foi condenado a pagar 450 milhões de dólares por causa de uma fraude imobiliária. Nas 2 semanas anteriores, ele também foi condenado em um outro processo de fraude também imobiliária, tá? Quem não sabe, Donald Trump tem aí, ele pagou em 2021, ele pagou 750 dólares de imposto, 750 dólares, o cara é bilionário, ele pagou 750 dólares. Ah, mas aí ele usa a legislação para reduzir impostos e taxas. Então não vem dizer para mim que ele é um nacionalista que ama o povo. Não, não é, tá? Não é. Principalmente pelo fato de ele ter enterrado a ex-mulher, a primeira mulher dele, enterrou no campo de golfe para ter isenção tributária. Né? Então assim, são coisas que não entram na minha cabeça em que um presidente queira assumir uma nação tendo esses valores pessoais. O Biden é muito pior. Sim, eu concordo com você, eu não estou falando que o Biden é bom. Pelo contrário, eu acho que o Biden já devia ter saído há muito tempo, não devia nem ter entrado. Mas o assunto aqui não é o Biden, o assunto aqui é o Donald Trump. Posso fazer um outro vídeo descendo a lenha no Biden também, mostrando um monte de coisa do filho dele, dos escândalos de corrupção, da história lá esqueci o nome do cara que tinha ilha lá, enfim, tem um monte de coisa também aí. Bom, o que eu estou falando agora é, nesse julgamento, não houve uma confirmação de que Donald Trump poderá participar das eleições. Ele tem 94 processos criminais. Donald Trump está com um risco muito grande, mas muito grande mesmo, de ser preso.
assim como o Bolsonaro também tá, né? Eu só queria fazer o parágrafo aqui. Mas ele tá com um risco muito grande. Ah, mas ele vai participar, vai ser preso, vai ser herói na cadeia. Pode ser que seja. Isso é possível que seja, sim. Mas ele está com 94. Desses 94, eu acredito que 3 ou 4 processos ali são reais e sérios. Os outros 90, eu acho que é tudo vamos jogar aí para ver se cola, tá? Eu acho, de verdade. 3 ou 4 são muito firmes, são muito bem estruturados, muito bem documentados e muito bem suportados na questão da denúncia que foi feita. Então eu acredito ali que uns 3 ou 4 são muito sérios. Os outros são besteira, tá? Os outros eu acho que ele vai ganhar todos. Mas esses aí, possivelmente ele vai tomar uma condenação. E se ele tomar uma condenação, mesmo que ele tenha aí um recurso, ele vai ter uma série de problemas aí que vão ser bem complexos, tá? Então, vamos botar o pé no chão, vamos entender o que realmente está acontecendo e vamos entender que se o Donald Trump não enxergar, e eu acho difícil que ele enxergue, tá? Porque não acho que humildade seja uma das virtudes dele. Se ele não enxergar que a presença dele ali vai gerar muito mais desgaste para os republicanos do que agregar, ele vai separar muito mais do que agregar, ele vai polarizar os republicanos, vai acontecer o que aconteceu quando o Biden foi eleito, vai acontecer o que aconteceu quando o Lula foi eleito, e eu avisei isso, procurem lá, pouco antes das eleições. Eu falei, olha, Bolsonaro está polarizando as pessoas, vai dar problema, tá? Lula vai se eleger não porque as pessoas estão votando nele por amor. Uma grande maioria, sim. Se vocês olharem lá os comentários nos meus vídeos de haters, vocês vão ver que o Lula ganhou tranquilo, tá? O que tem de ignorante no Brasil é uma coisa absurda. Ganhou, ponto, tá? Mas podia não ter ganho se eventualmente não houvesse essa polarização. Eu estou vendo essa mesma polarização agora. Nós estamos vendo pessoas hoje indo apoiar Trump por ódio e não por consciência do que é. E isso é um grande problema quando você fala numa nação do tamanho que é Estados Unidos, numa potência que é o tamanho dos Estados Unidos, e as pessoas não estão olhando lá na sequência. Tem um vídeo do professor Rock que eu sugiro que vocês assistam, onde ele fala sobre a possibilidade da Terceira Guerra Mundial acontecer se o Trump ganhar. E eu concordo com ele, tá? Donald Trump já falou, vou abandonar a OTAN, vou abandonar a Europa e que se dane. Se isso acontecer, a Europa vai ser obrigada a entrar em defesa da Ucrânia. E se a Europa entrar, a OTAN entrar, na verdade, mesmo sem os Estados Unidos, nós vamos ter aí o Putin acuado. E Putin acuado pode dar problema, tá? Então, lembrem disso, pensem com o pé no chão, raciocinem com o pé no chão e enxerguem o que realmente está acontecendo. E não o que, às vezes, a mídia ou as pessoas querem vender para que as coisas pareçam muito a solução de todos os problemas do mundo. Porque não vai ser assim, tá bom? Grande abraço para vocês. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, óbvio, com respeito, porque essa questão política a gente tem que falar, né? Não precisava nem falar, mas vamos tentar respeitar a opinião de cada um aqui. Vamos tentar colocar a opinião aqui, obviamente, respeitando o outro lado. E eu acho que esse é um debate super legal para a gente ter aqui também. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.